Estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 96. Entrevista com o coletivo Fala Guerreira. Essa edição foi gravada no dia 14 de maio, no Bloco do Beco, Jardim Ibirapuera. Todo o conteúdo do podcast e outras atividades do coletivo você pode conferir no site desobedienciasonora.milharal.org ou também através do Facebook e Twitter. Respeita a nossa vez. 7, 8. Eu tô do lado oposto pra sonhar. Pra sonhar é preciso gostar. Pra sorrir eu dou tudo de mim. Pra sonhar com a paz por aqui. Pra sonhar não consigo dormir. Se eu fosse ir nessa manhã, queria que soubesse um pouco de mim. Meu coração só Deus conhece. Uma mina normal, com qualidades e defeito. Uma perda fatal é que me fez ser desse jeito. Aí, uma só, uma tatuagem no braço. E tem que ter base própria, o meu olhar de cansaço. Eu não queria ter pra escrever tá dentro de mim. Tenho sequela assim, traumas de um passado ruim. Guerreira, solitária, autoritária por nascença. Cada volta é um recomeço, um arremesso, a recompensa. Um dia vem passar o bem sem olhar a quem e verá que mais tem Deus pra te dar que o diabo pra tirar. Quem duvidou é me criticou. E seja quem for que desacreditou da mina que eu sou, se enganou. Bem aqui estou, é nos palcos outra vez. Com ódio e com amor, a número 1 com vocês. Odeio traição, ou me prende ou me solta. Como tem mulher, tem muito homem que revolta. Eu já vi muitos deles trair, não vou me iludir. É ruim ainda eu admitir. Me sinto só pela metade. Como mulher, como mãe doente de saudade. Eu tenho um filho, mano, eu tenho uma cara metade que vive atrás das grades, com a chave que abre as portas do meu coração. Meu pai não foi santo, confio, mas nem tanto. Aí no rap eu me garanto, me adianto e não vai ser em vão. Cada palavra que escrevi na pele eu já senti. Sobrevivi e tô de volta no mundão. Se teve chão andei, se teve um amor amei. Um caminho eu procurei, amor e ódio eu plantei. E foi melhor, de mim não tenha dó. Daí eu colho só as virtudes. Eu que sei o que eu passei, vi cada passo e o que valeu pra mim. Eu me refaço, assim Campinas foi minha quebrada. Não esqueço por nada, onde eu cresci perdi meu pai e tive a mãe assassinada. Meu rap não é feito de meias verdades. Quem ouve sabe até minha idade, minha personalidade. Eu sei até que ponto eu devo confiar. É pra não se ferir, aí vai sai de se pá. Rap é o motivo, é a causa pela qual tô lutando, me dedicando, perdendo noites e noites de sono durante anos, apostando cada minuto do tempo, observando quem é digno de estar no movimento. 1, 2, deixa pra depois. 3, 4, o sonho não é fraco. 5, 6, respeita a nossa vez. 7, 8, todo lado posto pra sonhar. Pra sonhar é preciso gostar. Pra sorrir eu dou tudo de mim. Pra sonhar com a paz por aqui. Pra sonhar não consigo dormir. Se teve chão andei, se teve um amor amei. Um caminho eu procurei, amor e ódio eu plantei. E foi melhor, de mim não tenha dó. Daí eu colho só as virtudes. Se teve chão andei, se teve um amor amei. Um caminho eu procurei, amor e ódio eu plantei. E foi melhor, de mim não tenha dó. Daí eu colho só as virtudes.
salve, estamos de volta aqui no ar com Desobediência Sonora. Agora na edição 96, estamos aqui com Fala Guerreira. Valeu aí por dar entrevista aqui pra gente, por receber a gente aqui no Bloco do Beco. E começando, como que surge, como e quando surge o coletivo? O coletivo mesmo ele vai se formar em 2015, mas a gente tem uma trajetória desde 2012, né? A gente começa assim, a gente fica angustiada com as cenas nos saraus, né? Que a gente teve um episódio assim bem machista que desencadeou uma revolta maior, assim, que uma amiga nossa foi assediada, né? E daí a gente teve uma ideia de fazer a primeira Mostra das Rosas, né? Feminismo em Foco, que era um evento cultural que reunia diversas linguagens artísticas de mulheres para mulheres e arte feminista também. Aí em 2013 a gente teve uma atuação no CIEJA Campo Limpo, que a gente fez uma série de oficinas com mulheres adultas e idosas, foi um ano bem bacana. E daí a gente ficou meio que naquele período de formação, de encontros com outras feministas e tal, e daí a gente teve a ideia de fazer, a gente tinha uma necessidade muito de falar do feminismo da gente pra gente, né? E também divulgar para outras mulheres que não tinham ainda esse repertório, né? A gente entende que a maioria das mulheres, elas são feministas, mas não sabem. E daí a gente fez em 2015, né? Com um projeto contemplado pelo edital do VAI, né? A gente fez o curso Mulher e Mídia na Quebrada, né? Foram mais de 50 inscrições de mulheres de São Paulo inteiro, foi bem bacana. E daí, a partir desse curso, a gente tinha uma ideia, a gente criou uma ideia de comunicadoras populares, né? Pra gente fazer uma revista e que contasse um pouco das nossas histórias, da nossa caminhada, da caminhada das nossas mães, da nossa família. E também pontuar determinado tipo de feminismo, que é o feminismo periférico, né? Que a gente entende que há muitos feminismos, né? E que a gente tinha uma necessidade de colocar o nosso ponto de vista dentro do movimento também. Então, é mais ou menos assim que... E daí, hoje em dia, a gente é um coletivo com mais ou menos 20 mulheres, né, com uma faixa etária entre 16 a 50 e poucos anos. E estamos aí. Bom, sendo que vocês disseram que é o feminismo periférico, né, que pretende dar visibilidade para a mulher periférica, qual região da cidade que vocês estão mais presentes e se vocês têm alguma rede, algum link com outras regiões que vocês não estão tão organicamente? É bem variado, assim. Eu sou do Capão, a Dani do Jardim Ibirapuera, a Jennifer também do Jardim Ibirapuera. É mais localizada aqui, né? Um pouco mais aqui no Jardim, mas tem meninos lá do norte, da leste. A gente atua mais na Zona Sul, assim, né? Mas que isso também não quer dizer que a gente não atua em outras regiões, assim, porque tem demandas de outros lugares, né? Tanto que tem que a Dani falou, da Zona Norte, da Leste, tem gente de outras regiões, mas... eu acho que o fato da maioria da gente ser da Zona Sul faz com que o nosso trabalho esteja mais localizado aqui, mas a gente tem recebido muitos convites de outras manas que também querem discutir feminismo na escola, convites de professoras, universidades, de vários lugares para a gente também fazer esse debate, porque é um tema que está em voga e várias pessoas estão interessadas em discutir esse tema, então a gente tem se disponibilizado aí de acordo com a nossa disponibilidade, porque a gente recebeu vários convites, mas a gente é um coletivo, embora seja grande, a gente trabalha, faz outras coisas e aí fica um pouco difícil atender tudo, mas a gente está articulado assim com outras manas de outros lugares e acho que a ideia é atuar em rede, inclusive, né? Tem a gente que está na Sul, tem as minas do Grajaú, tem as minas em Pirituba, tem as minas em tudo que é lugar. Então, onde a gente pode apoiar, a gente apoia. Fala um pouco mais sobre a revista e as atuações que vocês têm feito, as atividades nas escolas e etc.
Das atuações das escolas foi mais um chamamento, assim, por conta dos lançamentos, né? Nos lançamentos a gente fez em molde sarau, né? Chamou mais as amigas, parceiras, e a gente fez em sarau. E a partir daí a gente começou a receber vários convites de professores para levar o sarau para as escolas também. Mas em cada escola às vezes atua de forma diferente, porque dependendo da quantidade de pessoas que tem na escola, às vezes a gente divide em grupo, faz um sarau grande, leva documentário, pensando mais em atender também o público que a gente vai falar. Tá? E a gente já foi em EJA, em escola fundamental, médio, técnica, que a gente foi no INSPER, né? Também rolou um convite pra gente recentemente no INSPER. Foi até uma surpresa pra gente também, que a gente não esperava. E é bem interessante ter essa troca e tal, a gente poder falar com eles, receber muitas coisas deles, também sentir um pouco, porque são adolescentes, né? Às vezes você espera que eles tenham a cabeça, às vezes, até um pouco mais aberta para algumas coisas. Aí você chega lá e você se surpreende muito, assim, com o que eles acabam trazendo pra gente. A gente vê que é extremamente necessário, que mesmo às vezes sendo até cansativo, né, pra gente colar e tal, mas é muito necessário estar falando com eles, assim. Já tá na terceira revista, né? Essa terceira revista, o tema dela é uma mulheragem, a gente chama de mulheragem, não homenagem, porque a homenagem é bem masculina. E uma mulheragem aos 10 anos da Mãe de Maio, né? Do movimento que luta por justiça contra o genocídio e o terrorismo do Estado, que tiveram seus filhos assassinados por policiais militares. E daí a gente sempre tenta, né, usar a revista como também um disparador das discussões, né? Então isso fica claro no nosso lançamento, e a revista ela é distribuída gratuitamente. Ela é feita por todas nós, e também outras companheiras também ajudam, né? De outros coletivos ou que têm outras vivências, enfim. É bem plural, assim. A revista ela tem um caráter de não ter uma visão única nem padronizada de tudo, né? Claro que temos alguns princípios, né? Antirracistas, anticapitalistas e feministas, mas, enfim, a gente sabe que isso é muito amplo, né? E a gente preza por essa diversidade, que a ideia é nos unir, né, em torno de algo maior. E daí é isso, a gente leva ou a revista para as atividades, ou também documentários, filmes. E a gente, além das escolas, a gente também promove alguns debates nos saraus, né? Vários saraus chamam a gente também para, enfim, para ler um pouco da revista, ou lançar a revista lá também. E a gente está tentando apoiar agora, a gente está muito nessa ideia de fazer círculo com mulheres, né? Esse ano a gente está com um novo projeto aí, que é o Fala Guerreira Feminismos... como é que é? Cirandas para dançar e escrever saberes femininos. Que a gente quer fazer mais círculos, mais encontros com mulheres, né? De círculo, enfim, de uma formação mais popular mesmo, e de conhecer outras trajetórias, né? E também a gente vai atuar, agora a gente quer muito atuar com as meninas de 9 a 12 anos de idade, assim, que é um projeto nosso também do Fala Guerreirinha, que a gente quer fazer gibi, enfim, uma linguagem mais lúdica para também pegar essa geração aí que tá toda hora. E o ano passado a gente fez uma pesquisa com as mulheres do bairro aqui do Jardim Ibirapuera, que era para fazer uma amostragem do que as mulheres pensam sobre o feminismo, qual a percepção delas em relação à violência, e um diagnóstico socioeconômico, enfim, que também foi um trabalho que a gente fez e que a gente pretende adensar esse ano e lançar a pesquisa finalizada. Só para falar, foram cerca de 100 mulheres que a gente entrevistou no domicílio, né? E que tem vários dados aí que a gente está trabalhando, vai terminar de tabular, acho que em junho, julho a gente lança os resultados. A gente sabe que são muitos os problemas, né?
E nessa pesquisa que vocês fizeram, qual que são os principais problemas da mulher periférica dentro dessa pesquisa ou até dentro da experiência de vocês nas atividades e nesse tempo que vocês estão no corre? É difícil começar, né? Pra falar, mas eu acho que um grande problema é que a gente tá morrendo, né? Eu acho que pegar essa dimensão de que todo dia uma mulher é assassinada nos becos e vielas por aí, ou até mesmo estuprada, né? Ou dentro de casa por alguém que supostamente te ama. Eu acho que esse é um dos principais problemas, que é de você se manter viva, né? Mas assim, o que a gente viu na pesquisa, eu acho que é muito isso, para além também da dependência financeira do marido, não porque ela não queira trabalhar, eu acho que o lugar dela é em casa, mas porque o próprio companheiro não deixa ela sair, ou até mesmo por uma questão que ela tem filhos que não tem como acessar uma creche, né? Então com quem que você deixa seus filhos quando vai trabalhar? E também tem uma questão que quando ela sai e deixa esses filhos, é criança cuidando de criança. Então, assim, é um problema gravíssimo, assim, de saúde, psicológico, enfim, da vida mesmo, de que você não vive, você sobrevive, né? Um repertório de sobrevivência, assim, muito pesado. Enfim, então eu acho que uma das coisas que mais chama atenção é essa dependência financeira, a violência cotidiana, simbólica, né? Que a gente passa todos os dias, ou a gente é santo ou a gente é puta. Então, assim, são lugares que nos mantêm meio refém, assim, mas que a gente vê, embora tenhamos problemas, a gente vê as mulheres muito resistentes e muito guerreiras, né? Muito fortes, assim, enfrentando também, criando estratégias para não se colocar nesse lugar. Porque sobrevivemos, né? Uma coisa que me chama a atenção é essa suposta ideia de que a gente ascendeu, né? E na pesquisa a gente percebe que nós mulheres continuamos numa situação muito crítica em relação à questão econômica, financeira, assim. Muitas são chefes de família, muitas mesmo, e tendo que dar conta de uma família às vezes grande, mesmo quando é uma família pequena, a renda é muito baixa, assim. Então essa suposta ideia de que houve um avanço, a gente não conseguiu perceber na nossa pesquisa. A gente vê ainda uma situação econômica muito vulnerável, de pessoas que não têm renda nenhuma e não recebem subsídio do governo e vão fazendo bico. E eu acho que isso é muito comum, né? Porque as mulheres sempre buscam meios de se virar. E isso é muito interessante, sempre. E eu acho que é um dado aí para a gente pensar sobre o que é essa suposta ideia de avanço em relação à economia da classe que hoje é chamada C, que para nós isso aí é balela, esse bagulho não existe não, pelo menos aqui. Outra coisa também, acho que é a perspectiva do que é violência também, né? Então a gente tem uma relação com violência muito próxima, e quando a gente pensa, quando se discute ou quando se pergunta o que é considerado violência, às vezes não se tem essa dimensão. Então várias violências a gente é atravessado por elas sem se dar conta que são violências, né? Elas normalizavam, né? Diziam que isso é normal, isso acontece, ou concordavam que estava certo e tal. E também uma visão do que é feminismo, né? Elas tinham uma visão, às vezes elas, na prática, elas consideravam feministas, aliás, a gente tinha essa visão, são feministas, são mulheres que cuidam de tudo, trabalham, querem sua liberdade e tudo mais, mas quando eu perguntava se elas se consideravam feministas, elas não se consideravam, achavam o feminismo uma coisa muito negativa e tal. Tem essa conotação muito negativa do feminismo para elas também. Tinha dos dois lados, né? Que o nosso questionário perguntava se elas se consideravam feministas e o que entendiam por feminismo, né? Então vieram coisas bem interessantes. Pegando a fala também da Dani sobre a questão da violência, no nosso questionário, a primeira pergunta é qual o pior caso se elas já tinham sofrido violência e se poderia contar o pior caso de violência que ela já tinha passado. Muitas ficavam com receio e respondiam não, tal. E daí depois vinha uma série de outras perguntas
Do tipo, você já teve seu documento rasgado? Sim. Seu marido já te proibiu de sair de casa? Não, algum homem, né? Na verdade, algum homem já te proibiu de sair de casa e tal, já te deu um tapa, já te ameaçou. E daí eu respondendo sim. Então, assim, esse lance, né, da naturalização da violência, assim, de ver algumas questões não sendo violentas porque são tão cotidianas, né? E daí a gente vê o quanto que é perverso, assim, o machismo, né, a violência de gênero. Quanto que a própria mulher ela sofre e não se vê nessa condição por uma mídia ou por uma sociedade que mostra que a agressividade e a violência é uma coisa natural dos relacionamentos humanos, né? E sobre a revista, onde que ela é distribuída e como que vocês distribuem e como que tem sido a recepção dela nesses lugares? A gente distribui quando a gente vai fazer os lançamentos, e todos os lugares que a gente é chamado, a gente tenta levar uma parte assim, das revistas, cada uma vai distribuindo, cada uma das integrantes também fica com uma parte e distribui pro selo, cerca de 10 revistas, né? A gente faz tipo uma cota, como a gente é bem diversa, a gente tem redes diferentes, então a gente dá uma cota para cada guerreira, né? A gente coloca umas 10 revistas, um monte de cada uma, tal. E daí é isso, a gente no lançamento, nos saraus, sempre tem 300, são esgotadas 300 revistas em média, e depois a gente fica, porque é uma coisa bacana lembrar que nossa tiragem é pouca, são 1000 exemplares só, que acabam muito rapidamente, assim. Então, porque como, né, escola, são muitos alunos, nos saraus é muita gente, ou às vezes, tipo, tem pessoas que escrevem pra gente que querem a revista em outra cidade também. A própria circulação aqui no bloco também as pessoas pegam, né? Então é por demanda mesmo que a gente distribui, não tem a priori assim em algum lugar que a gente entregue. Chega a só reservar, por exemplo, a gente reservou para as Mães de Maio, né? Pra casa Ângela, que a gente precisa entregar. Mas tá reservada. Mas é por demanda mesmo. Onde a gente vai, se a gente tem disponível, quantos a gente tem disponível, a gente tá levando. Quantos a gente consegue levar também, porque né, às vezes não consegue levar. Agora a gente teve uma ajudinha aí, a Anistia Internacional reimprimiu mais uma leva, né, pra fortalecer as Mães de Maio. A gente ficou muito contente com isso. Fora isso, acho que a gente acaba sendo identificada como cada uma que é membro do Fala Guerreira. Então, onde você vai, as pessoas, você do Fala Guerreira tem uma revista aí. Então, é uma coisa nova também que a gente tem que começar a andar com revista na bolsa. De repente, você tá no busão, alguém te aborda e fala, mas você não Fala Guerreira, você tem uma revista? Eu, putz, não, tô indo trabalhar. Nossa, como você não anda com uma revista? Ou tipo, você chega no lugar, puta, eu podia ter uma revista aqui pra dar pra aquela mina que você trocou uma ideia firmeza. Você fala, nossa, não, essa tiazinha, mano, precisa da revista aí, que ia ser da hora. E outra coisa da recepção, assim, acho que nos lançamentos a recepção é bem positiva. Os saraus também são bem positivos e tal. A gente foi fazer um lançamento da terceira revista no sarau, e quando a gente subiu pra pegar o microfone, né, pessoal, as meninas começaram a gritar, me representa, foi bem legal, assim. Recepção bem boa. A gente tem só algumas prioridades, por exemplo, quando a gente está nos espaços, dependendo da quantidade de revistas que a gente vai levar, a gente prioriza as meninas. Porque a gente sabe que é quem vai ler, assim, né? Pelo menos a princípio quem iria ler seria mais as meninas. E a gente faz pra elas. A gente faz pra elas e tal, e quando sobra, entrega pros meninos. Aí eles geralmente ou quando tá faltando, aí tem um homem perto, então você dá pra você entregar a sua revista pra ela, depois você vê online e tal. Aí tem online agora, né, tem um blog que tem as 3 edições também disponíveis, então acho que eles podem ficar assim. Vamos ouvir um som agora, daí a gente volta daqui a pouco.
Estamos aí de volta. Vocês chegaram a sofrer algum tipo de crítica ou algum boicote por conta de alguma matéria que vocês fizeram, alguma ação de vocês? Vamos lá, começar a polêmica, né? Eu acho que teve um episódio no nosso primeiro lançamento que a gente faz no momento Fala Guerreira, que é onde as mulheres denunciam no megafone situações de violência que elas já viveram. E aí a gente percebeu que aquilo, enfim, né? Os homens que estavam ouvindo aquilo, pra gente era só acolher e ouvir e saber que isso acontece. E os homens, a gente percebe que eles ficaram meio em choque, acharam meio agressivo, meio violento. E é engraçado isso, né? Porque agressivo e violento é a pessoa que está ali falando e tendo coragem de expor a violência que ela viveu. Agora, você sendo homem e se sente agredido e violentado, em que sentido? Você não quer ouvir o que acontece, a verdade, né? E aí eu acho que teve isso. Aí teve alguns mano mesmo, até brother nosso falando, eu acho que vocês tinham que escrever sobre tal coisa, querendo dar pautas, sugerir pautas pra gente escrever, né? Que não foi exatamente uma crítica, mas coisas que talvez eles queiram saber, mas eles não têm coragem de discutir entre eles, e acho que nós temos que pautar para ajudá-los, que é uma questão aí que a gente também fica pensando, poxa, a gente quer falar de mulher para mulher e que os homens possam entender esse nosso lado. A gente não consegue falar do lado masculino como homens, né? Então tem essa questão. E sobre outras críticas, e tem os telefones sem fio que foi rolando nos bastidores também, de que acho que mais na primeira revista, e aí acho que as pessoas também foram ganhando confiança e credibilidade no nosso trabalho, porque a coisa da revista era uma coisa nova que a princípio amedrontou e tal, mas é uma revista bem feita, esteticamente bonita, com uma linguagem interessante. Então eu acho que as pessoas também foram criando um respeito e um espaço, tanto pelo nosso coletivo quanto em relação à revista, e hoje eu percebo as pessoas mais abertas até para as matérias que foram mais polêmicas, assim, que a gente trabalhou, né? Eu acho que o mais polêmico assim, que a gente coloca, né, e que o movimento cultural negligenciou por muitos anos, é a crítica aos cânones periféricos, né? Então, tipo, a gente faz uma crítica ao livro do Ferrez, O Capão Pecado, né, que pra gente é uma história super misógina, né, de ódio à mulher mesmo, super machista. E também a crítica às músicas do Racionais, né? Que a gente entende também que o movimento hip hop e o rap, né? E pensando assim no Racionais como uma força de revolta periférica, que, todo respeito a eles também, né? Pela caminhada, eles são muito importantes na nossa luta diária. Mas que também trata as mulheres como se fossem nada, ou se fosse vagabunda, né? Então a gente respeita os caras, mas também a gente quer que eles respeitem a gente. Então a gente faz uma crítica direcionada a esses cânones periféricos mesmo, que não tem como você ser metade revolucionário, né? E eu acho que a gente também não recebe muita crítica porque os caras estão é uma mistura de respeito, mas também desse lance da denúncia, né? Ninguém quer ser denunciado, né? Eles sabem que a gente fala mesmo. Então, eu acho que esse lance também de não rolar tanta crítica, ou que não chega a nossos ouvidos também, né? A gente não sabe, assim, mas uma crítica pública, assim, nunca houve, né? Eu acho que é também deles acharem que, enfim, saberem que alguma coisa a gente vai fazer, se alguma coisa assim, no sentido, a gente não vai deixar quieto, não vai, chorar porque eles estão criticando a gente vai argumentar e vamos entender essa crítica aí, né, o que vocês estão falando, vocês compram essa briga, né, o que é o machismo, né, então eu acho que é mais ou menos nesse sentido também. Que teve uma história prática que um rapaz comentou, por que vocês não escrevem, como que é isso, né, a mulher que trai
que trai o marido, e aí tem a outra mulher na história e tal, e sempre querendo que a gente desse a nossa opinião sobre isso, mas sem discutir, tipo, existe uma relação ali, um homem no meio, né? Eles querem falar da rivalidade feminina, isso. sabe? E tem outras coisas. Geralmente quando começa, assim, pelo menos quando a gente vai nos lugares que os homens acabam faltando certas coisas, eles vão para dois caminhos, assim, ou se colocar no papel de vítima, que, né, estatisticamente, claramente eles não têm, pode até acontecer de mulheres os agredirem, Mas eles não são assassinados, e né? também tem toda uma lógica de defesa pro homem mesmo, na sociedade tem toda essa lógica, mas eles vão para um outro lugar que é de nos ridicularizar também. Então a gente já está preparada para isso, né? Porque algumas perguntas é bem para ridicularizar a nossa fala e vão para chacota, são perguntas que não são, nem eles levam a sério mesmo. Então assim, quando se vier denúncias ou críticas, pelo menos elas sejam construtivas e assertivas, assim. Porque críticas para nos ridicularizar ou para dizer que a gente está brincando, porque tem essa coisa dos homens que falam que as meninas estão de mimimi, sabe? Eu acho que pelo menos é muito claro na nossa revista que a gente tá de mimimi, a gente tá falando muito sério, são coisas nossas que nos atravessam, a gente tá falando nem de terceiras, a gente tá falando, cada menina que escreve ali, o que tá escrito é porque ela foi de fato atravessada por aquilo ali, sabe? Ela não tá falando de ninguém ou de pesquisa que ela leu, ela tá falando daquilo que ela viveu, que é bem diferente, que é um outro lugar. E que feminismo não é glamour e não é status, feminismo é luta. Essa é a nossa compreensão. E dá para vocês comentar um pouco sobre, mais especificamente sobre essa questão do Racionais e do Ferrez? Se tem algum exemplo, ou se tem algum outro exemplo de algum outro cantor, ou alguma coisa que teve um efeito contrário e se redimiu de alguma forma? Não, acho que assim, tem uma crítica que a gente pensa muito em escrever, mas ainda não pôs no papel, que é a crítica ao ajoelhaço da Cooperifa, do Sérgio Vaz, né? Que ao longo de anos, todo 8 de março, rola um ajoelhaço, os homens se ajoelham para pedir perdão às suas mulheres no Dia das Mulheres. Bom, isso pra mim é ridicularizar a nossa luta, fica muito claro, porque tipo, é muito louco, né? É um dia de luta das mulheres, aí os caras roubam a cena, tipo, ficam lá entregando rosa, se ajoelhando, colocando, nossa, tô super arrependido de, tipo, trucidar você todos os dias, né? Então, assim, é meio cômico, né? E revoltante também, porque os caras acham que, nossa, são aplaudidos e tal, eles estão sendo super, né, a favor da luta, ou estão sendo... Perdão por ter sido filha da puta o ano inteiro, tipo, e um dia, tomo uma rosa, me ajoelho e vou sair bem na fita, né? Porque daí eles postam no Face, se ajoelhando e tal. Ó o cara que bonitinho, né? Ele reconhece que foi um idiota, né? Quando falta, porque todo xingamento, infelizmente, é homofóbico ou machista, não dá nem pra... Mas a gente pensa muito nessa coisa do protagonismo, né? Como toda vez o homem sempre tenta pegar então, esse é um... Aí, eu acho que com toda a cena feminista que se levantou, assim, na quebrada, principalmente na quebrada, porque... Aí, nesse 8 de março, o Sérgio Vaz resolveu abrir um debate lá para discutir se haveria ou não esse 8 de março. Infelizmente, a gente não estava presente para discutir lá. Tá pensando mas rolou uma polêmica e tal, tipo, várias minas falaram que não, aí uns caras defenderam de ter... Mas a nossa felicidade é que não rolou ajoelhaço, e a gente acha que foi por muita resistência feminista, pelo debate que a gente está trazendo, pelos grupos que se formaram. Então, assim, os caras estão pisando em ovos, eles estão tendo mais cuidado, assim, estão pensando, pô, será, tal? Porque é isso, o poder da denúncia e do enfrentamento é esse, é você incomodar, né? O feminismo que não incomoda os homens não é feminismo. Sobre o Racionais, eu sou super fã do trampo dos caras, sou do rap aí desde 99 aí que acompanho a cena do rap também, como ouvinte, já tive grupo também, mas agora estou em outros rolês.
A gente não sabe se a revista já chegou na mão dos caras e se de repente eles se impactaram sobre isso, porque eu acho que isso eles já devem ter ouvido também de outras mulheres. Eu acho que a diferença é que isso está registrado em algum lugar, porque se fala muitas coisas, mas aonde isso está firmado e registrado como documento e que isso possa ser levado para as próximas gerações. Então, penso que a nossa contribuição é mais essa, nesse sentido de estar ali no papel e de falar, alguém teve coragem de se levantar e falar a respeito disso, não só num discurso, mas num material que tem um poder de circulação. Eu acho que isso é interessante. O Ferrez, a gente ficou sabendo esses dias que ele recebeu a revista e foi indicado que ele lesse, né, a crítica. Mas a gente também não espera que os caras venham necessariamente nos dar uma devolutiva ou pedir perdão. A gente espera que eles possam rever isso dentro dos seus próprios trabalhos, das retratações que eles se propõem a fazer. Enfim, talvez incluindo outras mulheres também no trampo que eles fazem. Existem várias maneiras de mudar a postura, não é pedir desculpa pública para todas as mulheres por todas as letras machistas que eles fizeram. É que nas próximas composições, nos próximos shows ou no caminhar mesmo, eles possam ter uma postura diferente. A gente não quer que ninguém venha pedir perdão, a gente quer que as pessoas mudem, né? Se transformem. Acho que é mais ou menos por aí. A grande crítica é como eles nos representam, né? Uma voz masculina falando o que a gente é. Muitas vezes eles falam que a gente é puta, que a gente é nada contra as putas também, né? Enfim. Mas que a gente é vagabunda ou que a gente é santa, imaculada. Então sempre beira uma alegoria, assim, um discurso de ódio, né? Que a gente como é que é aquela parte lá do Racionais? Eu esqueci, mas que enfim, a gente é o mal da vida deles e que a gente destrói. A gente é o cão de buceta e saia. Isso, a gente é o cão de buceta e saia. Então a crítica é construtiva, né? Mostrar, colegas, né? Não é bem assim não, né? Vamos nos representar, se você quiser falar, você pode também não falar, porque se não é seu lugar de fala, fica de boa. Mas como for falar, que respeita a gente, né? Eu acho que a construção de um discurso faz, né, ela vai levando para alguns caminhos que você naturaliza como quem são essas mulheres da periferia. São essas estigmatizadas que também aparecem nas letras e nos personagens dos livros. E a gente é um tanto de outras coisas e é isso, a gente não quer ser só uma coisa, a gente quer poder mostrar a pluralidade que a gente é. A questão da representatividade é muito importante, assim, porque são os caras que mais representam a periferia e nas letras eles estão representando as mulheres da periferia, falando dessa forma, né? Então, se nós somos um coletivo de mulheres periféricas, a gente acaba não concordando com isso, porque a gente não se enxerga nisso. Então, é uma crítica com relação a como nós somos representadas nas letras deles. Tem um debate que acontece que diferencia um feminismo branco e um feminismo da mulher negra e periférica. Queria saber como que vocês pensam isso, essa diferenciação. Bom, eu acho que por muitos anos, né, a gente vê isso muito bem no que elas escreveram, as feministas que, enfim, são brancas, que tiveram acesso a uma educação formal, que tem uma conta bancária diferente da nossa, né? A gente vê que elas tendiam colocar pautas delas, né? E colocarem que isso era feminismo, enquanto que desqualificavam por inteiro um outro tipo de luta feminista que, por exemplo, só para rememorar um pouco, é uma coisa que eu ando pesquisando bastante, é os clubes das mães das mães de maio, né? Eu já lembro também das mães de maio, mas os clubes de mães na década de 70 e 80, que eram mulheres periféricas, né, e que a todo momento colocavam a pauta da questão da mulher também, né, a luta por creche veio delas, o movimento contra a carestia surgiu aqui no Jardim Nakamura, na Zona Sul, e a gente vê como não era reconhecido que havia uma coisa, ali é movimento de mulheres e nós somos feministas. Por quê? Porque elas têm uma realidade totalmente diferente, enquanto a gente, precisa lutar
para nossa comunidade ter o que comer e ter uma creche, né? Elas não precisavam, porque tinham babás ou tinham poder de ter alguma creche perto delas ou de pagar até. E então, assim, essa desqualificação de nós, né, enquanto sujeitas feministas e históricas, né, na construção de um poder popular feminista, né, isso fica muito claro. De outro jeito, é essa questão das pautas mesmo, que às vezes a gente luta cotidianamente, né? Nossa luta é todo dia, não é em livro que a gente vai aprender que determinada coisa é uma injustiça, né? A gente é atravessada todos os dias violentamente por ser mulher, negra e periférica. Então, acho que uma das grandes questões aí que nos separa, primeiro, é elas quererem ser porta-voz de um feminismo essencialista. Isso vem mudando no movimento feminista, porque também, mas não foi uma coisa pacífica não, que elas deram pra gente. Foi uma luta, uma conquista, um enfrentamento de ponto de vista mesmo, de nos colocarmos que há um feminismo diferente, né? E perdi o que eu estava falando, mas enfim, eu acho que é uma questão de vivência, de pauta e de respeitar a diversidade e também não querer desqualificar por conta que a gente não joga o jogo delas, né? Porque dominação de códigos acadêmicos ou teoria X ou Y, repertório de luta ou, enfim, instrumento de luta é diferente e não somos menos feministas por conta disso. E que se há uma pluralidade hoje em dia no movimento feminista foi uma coisa que a gente tomou de assalto. A gente brigou por isso para isso acontecer. Eu acho que na nossa história é interessante que várias de nós não se reconhecia como feminista justamente porque achava que para ser feminista tinha que ter lido todos os livros, os Simone de Beauvoir e, enfim, outras feministas que eu nem sei o nome, para ser sincera. E aí a gente foi percebendo que a gente poderia sim se colocar como feminista porque a gente sofre violência e porque a gente quer romper com o ciclo de machismo que massacra muito mais as mulheres negras, né, e as mulheres pobres. Não que as mulheres brancas também não sofram com machismo, mas acho que são instâncias diferentes. E a gente hoje se reconhece como feminista, entendendo que existem vários tipos de feminismos, mas a gente está aí nessa pauta do feminismo periférico, trazendo as nossas demandas e as nossas questões, porque é a partir dessa voz, desse feminismo, que a gente vai poder se comunicar com a nossa mãe, com a nossa avó, com a tiazinha da padaria, com as alunas e tal, de mulher preta para mulher preta, de mulher favelada e periférica para mulher favelada, periférica, do gueto, enfim, como cada uma se reconhece. Eu acho que é isso, identidade é importante em todos os sentidos, então a nossa identidade também se faz valer na nossa luta. E só outra coisa também, não que a gente não ache interessante a teoria feminista, né? Mas quando a gente lê uma coisa e não se reconhece nela, né? Isso é meio perturbador. Então também há, por parte de nós, essa vontade de criar um novo tipo de estudo, um outro tipo de teoria, né? Dar visibilidade a isso que é feminismo, né? Tanto que eu estou estudando isso, né? E muitas outras de nós também estão estudando essa questão por uma nova teoria feminista, outro ponto de vista nesses estudos. Então, que assim, não que a gente rejeite o que está aí, mas que a gente consiga se colocar dentro desse debate. Essa semana fez 10 anos dos massacres de maio, né? Que foi onde surgiu o movimento Mães de Maio e vocês participaram bastante dessa semana. Comenta com a gente como que foi essa participação, como que vocês veem as Mães de Maio, a relação entre vocês. Nossa, pra gente é um lugar assim de muita emoção falar, porque não é só a luta. Acho que um pouco da pergunta anterior também é um pouco de quanto a gente está produzindo a partir, porque assim, tudo que é produzido, desde de livro, contexto histórico e tal, é produzido a partir da vivência histórica. Então, você viveu aquele momento histórico, você vai escrever sobre aquilo.
Um pouco do não reconhecimento, às vezes um feminismo mais branco e acadêmico, é porque a gente de fato não veio com aquilo. Muitas de nós não está no mesmo espaço acadêmico para a gente conseguir se reconhecer naquilo. Acho que às vezes até ler um livro é muito difícil. Isso é a prova também, clara, da pesquisa, por exemplo. Então, como é que a gente fala como é que a gente chega nas casas das mulheres, ensinando pessoas que elas nem conhecem, nem sabem quem é. Então, é mais fácil a gente reconhecer uma mulher que a gente possa classificar como feminista, que ela tem toda uma história, uma trajetória de luta aqui no Jardim Ibirapuera. As meninas que conhecem mais de nomes e tal, quando a gente vai trocando ideia com a Dandara traz vários nomes de mulheres que são guerreiras aqui, e que isso é a nossa luta feminista, sabe? Isso é reconhecimento. Então, acho que a representatividade é extremamente importante, assim. E as Mães de Maio também se colocam nesse lugar, porque é de representatividade e luta, pra gente, elas são extremamente importantes, tá? E a nossa participação, recentemente, né, a gente teve um grupo, né? A gente fez um grupo, parceria com Periferia Segue Sangrando e Fala Guerreira. E somos todos, acaba sendo todo mundo. E foi uma troca de histórias mesmo, né? Então a gente propôs um círculo em que a gente pudesse, que elas pudessem falar um pouco dessa luta com relação à militância delas, a dor com relação à militância. E como que é ser mãe nesse espaço, como que é uma vivência, o que é sentir saudade de momentos, por exemplo, elas poderiam ter tido com os filhos dela e tal. Então tem um espaço que é de falar um pouco da morte dos filhos dela, lutar por justiça, mas o que é sofrer também, que tempo que elas têm para vivenciar o luto que elas estão passando, que tempo que elas têm para dizer, olha, eu sinto saudade do meu filho, eu queria que no final do ano estivesse, por exemplo, meu filho estivesse lá também, sabe? Então é um outro lugar, assim. Porque uma das coisas que nós do Fala Guerreira a gente prioriza muito e que é uma coisa que enfim, a gente precisa mesmo, uma demanda é de fortalecimento e cuidado uma com a outra, né? Porque como a gente já explicou como é a vida da mulher periférica, a gente sofre muito de todos os lados, né? E ainda a gente transforma essa dor em luta, né? Então, assim, é uma coragem meio ingrata, às vezes, né? A própria Débora, ela coloca isso. Então, essa aproximação também é da gente, entender também como elas também foram invisibilizadas 10 anos, como que o movimento feminista não acolheu elas nesses 10 anos, assim, e que a gente tá chegando atrasada, tipo, a gente tá tentando caminhar juntas, porque a gente entende que o feminismo, ele é camaradagem, né, também. É a gente se fortalecer, se reconhecer, a gente saber que quando uma cai, outra vai estar lá para te erguer, né, porque é nós por nós, não tem meio termo nisso não. Então, o nosso apoio a elas também é um cuidado e reconhecimento, inspiração de luta pra gente, porque a gente sabe que não é fácil, tá 10 anos lutando. Ela está lutando por nós, né? Porque os filhos dela eles foram assassinados, eles não voltam mais. Então a gente vê a luta dessas mulheres, essas senhoras, né? Se colocam à disposição para lutar pela vida de todos, né? Enfrentando o Estado, falando pro Estado que ele é terrorista, sabe? Dona de casa, colocando a mão, falando, vocês são terroristas, queremos o fim da polícia militar. Então é uma coisa assim, ninguém tá junto? Como assim, né? Como assim? Tipo, a gente não pode ficar fora dessa, porque também esse é o nosso lema, né? Essa questão, a gente vê amigos e amigas morrerem, ou familiares, enfim, né? O histórico de morte na vida de uma mulher periférica ou de quase morte acho que quase toda mulher que é da quebrada já conheceu alguém bem próximo que foi assassinado, principalmente nesses últimos 10 anos. Então é uma pauta nossa e que a gente quer fortalecer o quanto puder e que a gente se reconhece muito no trabalho delas, assim, no trabalho não, na luta delas, né? Vamos ouvir mais um som. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es
y sobre todos faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. الوضع بده الردع صار الوضع بده الردع لكل كتير بتحرر مستوطن بتنمد لكل مصافحة يد ألف كان ألف راق بنهد دار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما todos los callados todos los omitidos todos los invisibles todos los callados todos los omitidos pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Estamos aí de volta. No material de vocês é bastante presente a temática LGBT. Como está o debate dessas questões na periferia e como vocês veem os avanços disso nesses últimos anos? Meu, seria da hora a Formiga, Miguel, tá aqui, porque nessa de né? É que nós três que estamos aqui presentes, a gente não é ligado, né, inteiramente ao LGBT, mas temos meninas do nosso Mulheres, né, que são ligadas, né, e por isso que também vem essa pauta junto, mas enfim. Tanto tem, tanto de movimento lésbico mesmo, né, que é a Formiga e tal, ela milita, é a causa dela, e a Miguel, porque falar das duas é mais um contraponto. É engraçado, porque são duas visões que não se batem muito, mas ao mesmo tempo coexistem no nosso coletivo, que é parte do feminismo lésbico radical e o transfeminismo, né?
Então é muito interessante, assim, porque as duas trazem visões pra gente inteiramente ricas, assim, são mulheres periféricas, né, que têm essa identidade, essa sexualidade. E aqui na periferia, assim, no espaço, eu acho que eu vou falar da minha percepção, né, de onde eu circulo, nos espaços dos saraus, no movimento cultural. Isso é uma questão que eu acho que está posta e ninguém tira, assim. Claro que a gente avança, os homens com aquelas piadinhas homofóbicas e tudo mais, tirações. Mas eu acho que se tiver alguém... Tanto que eu acho que uma coisa que é legal pontuar e lembrar, para também ter uma percepção da força do movimento, é que recentemente a gente teve o Periferia Trans, né? Que foram acho que quase um mês de programação só abordando sobre a temática LGBTT e não sei como é que tá já a sigla, eu sei que tá enorme. Do transfeminino. TQ, que tem o queer. Queer. Tá, então é uma coisa que a gente precisa se atualizar mais. Mas que a gente teve, foi bem bacana, uma mesa que eu não pude estar presente, mas que eu achei incrível, foi que elas chamaram mães, as mães do Grajaú que tinham filhos da comunidade LGBTQ e enfim, conversar sobre isso, né, trazer para essa coisa da sexualidade como uma centralidade no debate que falta também, né, um pouco. Nossa primeira, acho que todas as revistas abordam essa temática, porque enfim, é uma coisa que as mulheres do coletivo vivem, né? Extremamente importante. Mas que, por exemplo, uma questão mais de senso comum, assim, é óbvio que um casal homossexuais, homens, se beijarem num bar aqui da Quebrada, eles vão ser bem vistos, né? É uma luta ainda que caminha, assim, que é bem intensa. É bem intensa porque é isso, né? O machismo, ele gera muita violência, né? Ainda mais para grupos que tem uma sexualidade que não tá no padrão hétero. Eu penso que a gente está junto para combater todos os tipos de opressões, né? Então, nesse sentido, nossas lutas se unem, porque a gente é contra a opressão de qualquer forma que ela venha. E o que eu vejo, na verdade, é que a gente tem uma contribuição muito grande das novas gerações, porque nós, né, na faixa etária dos 27 aos 30 anos, a gente é de uma geração e a molecada de 16, 17, 20 anos já vem de uma outra geração e já romperam algumas coisas que a gente, enfim, teve muita dificuldade para caminhar, e eu acho que eles são fruto justamente dessas rupturas. Então eu percebo, por exemplo, que você circula e vê muito mais gente assumida, sem problemas. Isso não quer dizer que eles deixem de sofrer opressão. A gente foi, depois de uma reunião nossa, a gente foi num bar e aí chegaram uns amigos nossos, 2 casais de amigos, e o dono do bar ficou extremamente incomodado. E é um bar que a gente vai, ele ficou extremamente incomodado, mas a gente não arredou o pé até acabar a última cerveja. Então, eu acho que a resistência, quando a gente pode estar resistindo junto, é isso, do tipo, a gente frequenta, os caras chegou, não vamos embora, vamos ficar, porque esse dono aí vai ter que começar a se acostumar que a gente também vai ocupar esse espaço, né? E no que a gente pode, a gente tá junto, assim, e sem deixar, acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre conversando também, discutindo, porque acho que essa coisa da orientação afetiva é uma coisa muito discutível e a qualquer momento, qualquer uma de nós pode se ver numa situação de se relacionar com uma outra mulher e saber o que é esse bang mesmo dessa opressão, né? De não ser inocente, de achar que vai ser tudo lindo, né? Acho que a gente, de certa forma, até vive um pouco disso. Nas nossas próprias vivências, assim, e eu acho que o coletivo é uma coisa muito aberto para essas discussões, tanto que a gente também se permite também muito nessa descoberta, essas discussões, a gente ser atravessada por isso, e também escutar um pouco da luta das meninas, né, tanto a Formiga quanto
tanto a Formiga quanto a Miguel e tal. A Miguel, ela se declara transgênero, não binária e tal. E o quanto que ela nos ensina também nessas discussões o que é sentir isso, né? Então, se é sentir, é um lance que é bem interiorizado, tá? E como é que você discute o que está dentro de você, dentro de uma sociedade que diz o tempo todo como você tem que ser, como você tem que se vestir, como você tem que agir e tal. Então, pra gente é bem importante ter essas pautas e ter essa representatividade também. Outro tema abordado por vocês é a questão do cárcere feminino. Qual o peso disso para a mulher negra e periférica? Todo porque a maioria das mulheres que estão lá são pretas e periféricas, né? A grande acho que nos últimos anos aumentou o número quase 500% de prisões de mulheres e tal. O número é exorbitante e quando você vai ver os motivos que as mulheres estão sendo encarceradas são por questões também de elas estarem lá do lado dos companheiros delas, às vezes, né? Às vezes é por questões de falta em casa, elas têm um arrimo, são arrimos na residência delas, na casa, na família, não tem trampo, estão cuidando dos filhos e vai lá na bagatela. Dessa bagatela, 10 anos e tal, que elas acabam pegando e isso quando são julgados e tal. Aí é presa 1, 2, 3 vezes, assim, por ir lá no supermercado e comprar o que tá faltando em casa, sabe? E outra questão do tráfico também é muito presente, né? E elas não são, por exemplo, as mandantes do tráfico. Elas estão no tráfico junto com os companheiros, para agradar, por causa do namorado, etc. E tal, e são presas por conta disso. Então, é uma discussão que é para ser feita com relação a gênero mesmo, né? Quanto que as mulheres elas estão sendo presas não pelos mesmos motivos que homens são presos, por exemplo. Pelo menos o aumento das prisões não são esses. E outra discussão também é a questão da revista vexatória, que é uma vergonha que ainda aconteça e tal. E tem uma das nossas integrantes, né, a Bia e a Dandara, que levam muito essa pauta, que estão indo, que estão investigando a tema de debate delas, de pesquisa delas, e elas que trazem essa questão pra gente, no sentido de ter que acabar com isso, porque o próprio termo já diz o porquê, né? Outra dimensão também, quando a mulher que ela é presa, ela é mãe, né? E daí é terrível, assim, a maternidade prisional. Elas têm pouquíssimo tempo, né, para esse período de gestação, para a chegada da maternidade. E quando os filhos delas são roubados, né, e levados para abrigos, né. Então eu vi um meme até engraçado, assim, esses tempos, assim, para discutir essa questão da maternidade. Tipo, vocês não querem que a gente faça aborto, vocês criminalizam o aborto, vocês não deixam pessoas homossexuais adotarem crianças, e daí quando essa criança supostamente pode cair na marginalidade ou na criminalidade, vocês vão lá e matam, né? Eles chegam com o princípio de, tipo, não querer acabar com a vida e no fim matam a gente. E eu acho que a questão do cárcere, ela vem de dois lados para a mulher, né? Porque para a mulher periférica, que a gente sofre com nossos homens indo pra cadeia também, né, sem julgamento, sem enfim, ou presa à revelia arbitrariamente. De outra forma também a punição aí para casos de violência contra a mulher, também, enfim, a gente não acha que seja uma solução o encarceramento de homens para fazerem eles entenderem o machismo, né, é uma coisa que precisa ser revista até. E esse julgamento que falha e que coloca... Ou uma das situações mais graves também é que elas não têm acesso a material de higiene pessoal, que é o absorvente, sabe? Tipo, a sociedade tem que se mobilizar para levar absorvente para elas, né? Tipo, é uma coisa, a gente sangra todo mês. Tipo, precisamos de absorvente. Então, às vezes elas colocam um miolo de pão para estancar a menstruação. Então, assim, é uma situação insalubre dentro da penitenciária feminina, terrível, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atenta. E eu acho que também um ponto de vista que a gente comenta muito, né,
Tem a Angela Davis, né, que é uma feminista negra histórica, ex-Pantera Negra, e que ela tem a seguinte fala, que todo preso é um preso político, né? E eu acho que é isso. Todo um preso é um preso político. A penitenciária, se você for ver, quem é que tá preso, né? Não são os caras colarinhos brancos que roubam mais do que uma lata de leite condensado no mercado, ou que, enfim, estão todo dia trampando no tráfico, perdendo sua vida. Não são esses caras que são presos, né? Então a gente sabe muito bem que prisão é um instrumento de classe muito bem feito. E aí quando tem um recorte aí de gênero... De gênero, então, é tipo, dilacerado. Então, assim, é sempre as famílias pobres sofrendo com encarceramento, né? E aí, eu acho que é toda uma política que tá cerceando a mulher, né? Ainda mais a mulher preta e periférica e tal. E é um debate que tem que ser levado a mais afinco, assim. A gente tem que falar isso de uma forma um pouco mais forte e pautada, porque as mulheres que estão sendo presas, assim, muitas vezes são por penas que, são surreais, assim, né? Os dados que a Bia trouxe, o documentário que ela trouxe pra gente também, Bagatela, pra gente assistir, aquilo foi um tapa na nossa cara fudido, assim. De você ver que mulheres estão sendo presas de fato e elas não falam, se eu não tiver trampo, se eu não conseguir sustentar meu filho, o que você acha que eu vou fazer? Sabe? E aí quando você vê, nem levando para debate, mas outros países, por exemplo, não se prende pessoas que roubam comida. Porque isso é um absurdo, você prender pessoas que estão roubando comida, a pessoa não está conseguindo comer, ninguém está para oferecer, não tem rede de assistência, porque às vezes até essa coisa da assistência na periferia também tem que ser um pouco discutida, né? O que é sobreviver aqui? É bem diferente a gente ter uma visão de, olha, estatisticamente a gente está falando uma coisa, mas o que é viver essa estatística é completamente diferente. A gente acabou de, aqui no contexto da atualidade, teve agora o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e o Michel Temer excluiu o Ministério da Cultura, né? E também não tem nenhuma mulher dentro desse ministério e nenhum negro ou negra também. Vocês acabaram de receber o VAI, de ganhar o VAI. Qual a perspectiva de vocês, a gente saber que não é muito boa, mas a perspectiva em relação a isso, a todas essas questões, aos ataques que estão por vir aí? Muito triste. Não, tipo, olha, o nosso grupo, ele também não chegou a um consenso, assim, sobre essa conjuntura, assim, mas uma coisa que é clara pra gente é que entra governo, sai governo, a gente tá de pé aí nessa resistência, né? Sempre foi difícil pra gente alcançar algumas coisas. Mas a gente vê que esse golpe que houve, né, realmente é uma guinada à direita, assim, surreal, do tipo, nessa questão, né? Eu vi alguns dados, alguns gráficos que, assim, no período de redemocratização, a gente vê sempre uma ou duas mulheres, né, nos ministérios. Daí você vê quando a época do governo PT, você vê 11 mulheres no ministério, depois tipo 20, e daí você vê no governo Temer, assim, desde 64, né, então, muitos anos atrás, não há nenhuma mulher. Outra coisa é que ele terminou com a CEPIR, né, que é a Secretaria de Igualdade Racial, tem a Secretaria da Mulher, enfim, foram órgãos que minimamente atendiam algumas demandas e que foram acabados, assim. Realmente a conjuntura, ela é trágica, mas eu acho que, assim, uma coisa que a direita faz muito e que a gente precisa se atentar é esse terrorismo, né, essa cultura do medo, assim, que paralisa a gente. Então eu acho que, a esquerda não tem que ficar amedrontada ou nem assustada, porque era muito óbvio que isso iria acontecer, porque o golpe era iminente, e que eu acho que a nossa posição é de enfrentamento, de coragem mesmo, e de pensar em novas estratégias, o que a gente pode fazer para reverter esse quadro, né? Embora seja um período difícil, um período reacionário, conservador, a gente não pode ficar nessa de ficar acuado, né? Porque se a gente ficar acuado,
a gente deixa eles fazerem o que eles quiserem. Então, acho que a perspectiva é de, pelo menos pra gente, assim, é chamar muito debate, é discutir entre a gente, enfim, esclarecer com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, é pensar em formas de luta pra gente não se paralisar pelo medo, assim, embora, né, dê medo, assuste um pouco, é que nem o Marighella falava, né, não há tempo de ter medo. Eu acho que uma das coisas que você citou é que a gente tem apoio de um programa de incentivo cultural, que é o VAI, que é pela Prefeitura de São Paulo, e se a gente acha que de repente talvez esses recursos para a cultura eles possam ser minimizados, né? O que a gente vê é que a gente teve alguns avanços, mas desde o governo anterior também a gente não existia de fato um investimento total e pleno na cultura também, né? A gente não pode se iludir e achar que estava bom. Tem várias verbas atrasadas, pontos de cultura não receberam as suas verbas, e o que a gente acha é, se houver cortes, a gente tá aí para se levantar e reivindicar o que é nosso por direito, né? E acho que a ideia é essa, se manter firme, mas que a gente também vai fazer trabalho se a gente não tiver dinheiro, porque a gente não está na máquina, no sentido de estamos fazendo projetos para ganhar dinheiro e logo precisamos de dinheiro para ter o projeto. Nosso projeto ele corre independente de ter dinheiro ou não, porque a gente está de pé, a gente está viva, a gente tá firme. E óbvio que você ter recurso te possibilita fazer uma série de outras coisas que sem recurso não é viável, mas a gente já tem se movimentado no sentido de pensar em ações que possam ser sustentáveis por si mesmas, né? E que a gente não possa ficar paralisadas diante disso, assim. Acho que é uma das coisas que para nós também é... Sim, é isso. Se não tiver dinheiro do Estado, vamos brigar por ele também, porque a gente entende que é um dinheiro público, que é do povo, por excelência, então é um dinheiro que precisa ser disputado mesmo e que a gente precisa também ter influência decisória de como esse dinheiro vai ser repartido, né? A gente também se coloca nessa trincheira aí. Mas de outra forma, a gente sempre se virou, embora tipo a revista ela é um material caro, da última vez a gente se virou vendendo livro, ou até tipo as meninas estão dando um encontro feminista lá no México, vamos fazer festa pra conseguir dinheiro, entendeu? Dá um jeito, a gente dá, assim, não é? Mas realmente não concordamos com o governo que está aí, também não concordávamos com o governo que estava, que era da Dilma, assim, nem todas, né, também, tô falando eu, Daniele, é melhor colocar assim, porque, mas que é isso, a nossa luta é, todo poder ao povo. Todo poder ao povo. Ainda que se reconheça que em todo esse episódio há sim um recorte de machismo em relação à presidenta, porque... Seria diferente se fosse um homem, os ataques, os xingamentos, até os argumentos, né? Desqualificando o governo dela e tudo mais. Eu queria agradecer bastante vocês pela troca de ideia e por receber a gente aqui. E deixar esse espaço para vocês falarem o que vocês quiserem, deixar contato, se alguém quiser entrar em contato para entrar no Fala Guerreira ou então chamar vocês. Onde entrar, e valeu bastante aí. A gente que agradece o convite, a gente sempre fica muito feliz com qualquer convite que é chegado na gente, né? Que isso a gente entende como um reconhecimento e uma maneira de se colocar na história, né? Pra gente é muito importante. E, bom, a gente tem uma página no Facebook, que é o Fala Guerreira, super fácil de achar. A gente tem um e-mail também, que é o falaguerreira@gmail.com. E a gente está com um blog que tem as 3 revistas lá disponibilizadas, que é o falaguerreira.blogspot.com, e tem o acesso completo das 3 revistas. E também, enfim, a gente está sempre por aqui pelo Bloco do Beco. E é fácil, a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde, né? Porque a gente fica muito na correria do dia a dia. Mas a gente sempre... Enfim.
Acho que no mês de junho a gente vai divulgar e as atividades que a gente vai fazer ao longo do ano. A gente vai se reunir para isso, para a gente começar mesmo. Aliás, a gente já começou, né? Enfim, para a gente dar continuidade aí nas atividades desse ano. Em junho, acho que a gente vai colocar algumas coisas novas para rodar. E quem quiser contribuir, enfim, quiser de repente escrever também para a revista, liga a nós, a gente está super aberta para isso. E muito bom poder falar nesse programa, porque acho que é mais uma forma de dialogar com pessoas que a gente não chegaria, né? Vocês têm um público aí e é muito interessante que a gente possa abrir esse diálogo com essas pessoas que são mulheres, homens, bis, trans, enfim, qualquer que seja a pessoa que esteja nos ouvindo, e dizer que a gente acredita muito nessa construção mesmo, na ideia de um feminismo para que a gente possa um dia chegar numa igualdade de gênero. Mas deixa eu só falar um negócio. E é isso, muito obrigada. Meu filho tá me chamando aqui. Mulher negra vai marchar contra os racistas, pra acabar de vez com a história dos machistas. Pelo fim do genocídio, a juventude negra acontece todo dia, não finja que não veja. Hoje a parcela mais oprimida e explorada da nação luta diariamente contra a criminalização. Quer moradia, digna, educação e saúde. Pelo tom de pele ninguém nunca te julga. Cansada de uma mídia sexista e racista que só promove a violência física. Anônimas, famosas, afro-latino-brasileiras são suas as vitórias grandiosas, guerreiras, lutando por suas terras, ou mulheres quilombola, trazendo a ancestralidade em cada aurora. Marchamos mulher negra contra o racismo e a violência, pois todas juntas assim fazem uma diferença. Afro, negra, de todas as idades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Afro, negra, de todas as cidades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Mulheres de memória e laroixá, tocando no djembe, ao som do iluobá. Mulheres de axé, resistência e tradição, manteve a nossa fé e religião. Cansada do lugar de inferioridade, de conviver com tanta desigualdade. Faltam creches, escola, uma mídia igualitária. Enquanto isso a mulher negra vive em condição precária. Uma legião de lutadoras clandestinas, silenciada enquanto a impunidade segue sua rotina. Matando, julgando a marginalizada. Sou mais uma Cláudia, mais uma negra arrastada, cansada da pobreza que pra nós já foi imposta. O som do meu tambor sim já é minha resposta. Respeite meu cabelo, é minha cultura que ecoa. Respeite meu turbante sim, ele é minha coroa, que segue resistindo de uma forma natural e vai sobrevivendo ao preconceito racial. Vamos todas juntas, lutando lado a lado, ocupando o cargo público e derrubando o patriarcado. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Eu sou Teresa de Benguela, eu sou Carolina de Jesus, eu sou minha resistência que não para. Eu sou filha de Dandara, sou Chiquinha Gonzaga, eu sou Luísa Marim, eu sou. Estou disposta a dar um basta. Eu sou filha de Anastácia. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver.